Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal do Consolador. E hoje, aqui no programa Consolares, já vou pedir para você curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. E é muito importante que você comente também, deixe sua opinião, que a gente gosta de ver, de saber o que vocês estão achando. E também tem as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Tem o Facebook, tem o Instagram, tem o nosso canal aqui no YouTube, tem o nosso site, então tem rede social para todo mundo. É lá o Consolador JPA. E olha só, hoje no programa Consolares, nós vamos trazer o tema muito jovem, muito atual, que é quem eu sou no mundo digital. E quem vai ser entrevistado nessa noite é o Júlio Farias. Seja bem-vindo, Júlio. O Júlio que trabalha lá no NESE, que fica lá no bairro do Timbó, e também participa da ACEP, que é lá no Brisamar, não é isso, Júlio? Exato. Boa noite, Rose. Boa noite a todos os que nos assistem. É um prazer enorme estar aqui e voltar. Acho que eu já vou assinar minha CTPS, minha carteira de trabalho no Consolador. Já participei de vários formatos presencial, online. É sempre um prazer estar com vocês. Ai, que bom, que bom. E é um prazer para a gente também ter você conosco, Júlio. E assim, Júlio, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria já falar sobre um pouquinho assim de identidade digital, né? Que os jovens, eles vivem muito nesse meio de internet e de jogo e de rede social e de tudo isso. Existe algum limite de tempo para manter a saúde física do jovem? Ou não, pode usar o dia todo, o tempo todo? Como é que é isso? Essa é sempre uma questão que surge, né? Eu, como pai, inclusive, a gente está sempre preocupado com isso. Eu tenho uma filha de 7 anos e uma de 3. A gente está sempre preocupado com essa questão dos limites do uso do celular, que uma realidade do celular, computador, etc., a internet, é uma realidade completamente nova. Eu sou da geração que viu a transição do mundo analógico para o mundo digital, né? Eu vivo com o pé nos dois mundos. Quando eu era criança, o máximo de digital que a gente tinha era a televisão e o videogame, né? Eu cheguei na adolescência, idade adulta, e eu vi o mundo se transformar. Mas essa questão do limite, impor uma regra fixa, até os psicólogos acham um pouco complicado essa questão, porque depende muito da fase da vida, depende muito do uso que se faz. Eu acho que a reflexão é sempre aquela da moderação, da ponderação, do bom senso. Tudo o que é exagerado é prejudicial. Até um remédio, uma substância que é para salvar a nossa vida, se a gente tomar exageradamente, a gente morre. A água, por exemplo, se a gente tomar muita água, 4 litros de água em meia hora, a gente vai morrer envenenado pela água, né, que é o líquido da vida. Então, essa questão do limite é muito de a pessoa amadurecer e entender que ao lado do mundo virtual, há o mundo real, das relações concretas, do toque, do abraço, da conversa, do diálogo. E se o uso das redes sociais, da internet, dos equipamentos eletrônicos está prejudicando a sua vida no mundo real, então isso não está sendo legal, né? Não está sendo, não está servindo para o seu crescimento pessoal, está servindo para o seu a sua involução, vamos dizer assim, né? Está ali atrapalhando na sua vida. Então, a internet, o mundo digital, ele trouxe inúmeras possibilidades. Na minha época, para a gente fazer um trabalho de escola, a gente tinha que ir numa biblioteca, era todo um sacrifício que a gente tinha que fazer. Hoje, as ferramentas estão aí para serem usadas e não sou eu que vou pregar contra a tecnologia. Mas a mesma coisa que salva a vida, às vezes pode tirar a vida. E aí é nesse ponto que a gente tem que fazer a reflexão. Né? Se eu estou deixando de ser eu, de trabalhar as minhas relações verdadeiras, e aí não importa quantas curtidas você tem nas suas fotos, nem quantos seguidores você tem.
Os seguidores reais são aqueles com quem você encontra na escola, no bairro, no apartamento, no elevador, no shopping, no restaurante, abraça, conversa, ri, chora, briga, né? E no outro dia você está ali vivenciando e cultivando essas relações. Eu descobri até recentemente que tem um recurso no smartphone para você ver quanto tempo você está dedicando a cada parte do celular. Tipo, rede social é tanto tempo, WhatsApp e tal. E eu fiquei chocada comigo mesma. Falei, gente, como eu passo o tempo fazendo besteira. É, e essa é uma questão até muito importante. A minha filha de 7 anos chega para mim e diz assim, papai, eu estou entediado. Eu só vim descobrir essa palavra quando eu era adolescente, mas ela com 7 anos já disse que está entediada. E aí eu digo para ela, minha filha, é isso mesmo, está entediada, deita na cama, olha para o teto e pensa na vida. Porque uma questão muito importante que a gente tem que lembrar é que e aí eu estou incluso nisso aí, né? Eu disse que eu passei a transição do mundo analógico para o mundo digital, mas eu estou falando isso aqui, eu não estou excluído de nada do que eu estou dizendo. Faço parte do mesmo caldo, do mesmo rolê que vocês tudinho, nesse sentido, né? Porque eu também fiquei chocado quando eu verifiquei lá no Instagram o tempo que eu ficava no Instagram às vezes, né? Mas uma coisa importante que a gente perdeu é exatamente essa capacidade do ócio mesmo, do tédio, né? Porque a gente não aguenta ficar entediado e a gente sente a necessidade do celular para preencher os momentos de tédio. Até certo ponto, isso é bom, mas por outro lado, o que é que tira da gente? Tira da gente a capacidade de refletir sobre os nossos problemas, de mergulhar no autoconhecimento. Né? Pensei muito na vida, olhando na janela do ônibus quando eu era criança, né? E adolescente e jovem. Eu estudava em Campina Grande, fazia faculdade em Campina Grande, saía daqui no ônibus para Campina Grande, 1 hora e 45 minutos de viagem, não tinha nada. Eu não conseguia ler no ônibus, que eu ficava enjoado. Então eu tinha que olhar a janela do ônibus pensando na vida. Né? E a gente perdeu isso, até a música. Música, por exemplo. Que música hoje em dia é sempre trilha sonora para alguma coisa. Né? A gente está escutando música no carro, no ônibus, na academia, mas a gente nunca está escutando música de verdade. Ela é sempre o pano de fundo para um trabalho no computador, para uma outra coisa que a gente está fazendo. Quando, na verdade, o prazer da música está na música em si, é parar e escutar a música, sentir cada um dos instrumentos, as letras. E é por isso que pesquisas dizem que as gerações que vêm após mim, né, após a minha geração aí, XYZ alfa que vem no futuro, ela está pela primeira vez se detectando um declínio no nível de criatividade e de inteligência na humanidade. Mas não é porque as pessoas não têm acesso à informação, é porque, na verdade, o uso do celular, das redes sociais, está tirando o nosso tempo de pensar, de raciocinar, e a gente está consumindo notícias rasas, pequenas, porque a gente não tem paciência para ler uma coisa longa, e isso está tirando da gente a nossa capacidade de pensar. E os reflexos e as consequências disso, só Deus sabe quais são. Então, a reflexão é a gente realmente tentar resgatar. Nem tudo que é do presente é bom e do passado é ruim. E vice-versa. Nem tudo que é do passado é bom e do presente é ruim. Há coisas boas e coisas ruins em cada época da humanidade. Então, acredito que certas coisas que a gente tinha lá atrás, antes do advento desse mundo que deixou a gente acelerado no nosso ritmo, são boas, que é exatamente isso, a nossa capacidade de ir para uma praia, esquecer de tirar foto para postar, não botar no history e olhar simplesmente para o mar. Me esquecer que a gente tá na academia, deitar na cama, escutar a música de verdade, sentir o prazer que é escutar uma música, porque eu acredito que isso é enriquecedor. E isso não impede de jeito nenhum a gente usar nosso Instagram, postar nosso history, mas a estabelecer também uma linha de limite para a gente aprender a viver sem isso. Né? Porque isso é realmente, e aí estudos dizem que dispara uma droga viciante no nosso cérebro, que é a dopamina, que é o hormônio do prazer. Né? E a gente está viciado nesse ponto, a ponto de nos desconectarmos de nós mesmos. É verdade. E é um ladrão de tempo que acaba deixando essa geração mais ansiosa, né? A gente percebe que eles são super ansiosos
querer saber de tudo um pouco e não saber de nada no fim das contas. É uma coisa de louco. Isso inclusive é uma das questões que eu mais penso é sobre isso, sabe? Assim, porque eu verifico, eu vejo, nunca na história da humanidade se teve tanto acesso ao conhecimento como se tem hoje, né? A possibilidade de acessar, nunca. Como eu disse, eu não sou nem tão velho, eu tenho 39 anos, mas eu fiz trabalho escolar na biblioteca. Meu pai tinha enciclopédia em casa. Quem está assistindo a gente não sabe nem o que é isso. Era um monte de livro que você tinha 20 volumes de livro. Você pesquisava o assunto igual no dicionário. Você ia lá em ordem alfabética pesquisar. Aí tinha que pegar aquele livro, abrir. Hoje em dia você vai lá na internet e consegue tudo numa facilidade maior do mundo. Só que, por outro lado, isso ocasionou o fato de as pessoas se sentirem à vontade para opinar sobre todos os assuntos. Como se qualquer pessoa fosse capaz de dominar todos os assuntos. Ninguém é capaz de dominar tudo. E falta para a gente, me coloco também, né, um pouco de humildade intelectual, vamos dizer assim, um pouco de humildade de dizer, sobre esse assunto eu não tenho uma opinião formada, porque eu não tenho estudo e profundidade suficiente para formar uma opinião e para dar uma opinião. Só que a internet é um negócio tão doido mesmo, nesse sentido, porque ela nos dá informação. As informações muitas vezes são fragmentadas, elas não têm profundidade, né? E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que ela despeja essa infinidade de informações no nosso juízo, ela exige ao mesmo tempo que a gente participe dando a nossa opinião. E eu não acho assim à toa uma mera coincidência a gente está vivenciando uma época tão grande de fake news, de discurso de ódio, de extremismo de parte a parte, porque na verdade isso é o resultado dessa combinação, né, de informação ao extremo e necessidade de engajamento ao extremo, de instigar as pessoas a darem opinião. E aí isso forma pessoas, incluso eu, que têm opiniões apressadas sobre as coisas, porque antigamente, vamos dizer assim, a gente se sentia com vergonha de opinar sobre um assunto que a gente não conhecia. Então a gente preferia se abster. E parece que hoje não, a gente sente a necessidade de falar sobre tudo. Quando em muitas situações a gente precisa silenciar mais, escutar, ler e ter a humildade de dizer sobre esse assunto eu não opino porque eu não sei, eu vou me meter no que eu não conheço. Verdade. E hoje em dia, né, as redes sociais, são utilizadas para influenciar os jovens, influenciar as pessoas. E esses jovens também utilizam as redes sociais para formar a identidade deles, né? A identidade digital também. E aí eu queria saber se é possível os pais monitorarem sem invadir a privacidade, porque eles reclamam tanto, eu tenho que ter a minha privacidade, não sei o que. Existe essa possibilidade. Eu vou responder como pai, como advogada. Veja só, eu até falo, né, que falo para minha mãe isso, que na época dela era entre aspas mais fácil criar filho, por um motivo. A preocupação dela era quando a gente estava fora de casa, quando a gente ia para uma festa, para a escola, para qualquer lugar. Quando a gente chegava em casa, ela relaxava e ia dormir, né? Ficava tranquila, não ficava agoniada. Mas hoje em dia, não é assim que funciona. Né? Porque muitas vezes dentro de casa que está o perigo, nesse sentido de que a internet é a janela para o mundo dentro da sua própria casa. Né? Numa tela de celular e numa tela de computador, a gente acessa o mundo todo. E o mundo fora da nossa casa tem coisas boas e coisas ruins. Então, enquanto eu entendo perfeitamente, eu fui adolescente há pouco tempo, não faz muito tempo que eu fui adolescente, né? Então eu sei, entendo perfeitamente como a gente se sente invadido quando o pai vem perguntar, a gente fica com raiva, eu entendo perfeitamente. Porém, antes dos 18 anos de idade, né, antes de se tornar adulto, a pessoa não tem maturidade muitas vezes para entender o que é que está se passando. Tem certas coisas, e eu digo a você com plena consciência do que eu estou dizendo, que quando eu era adolescente, minha mãe e meu pai disseram não para mim muitas coisas e eu fiquei revoltado da vida.
com raiva, briguei com eles e tudo. E hoje, com 39 anos de idade, eu percebo que eles estavam corretos. Em que sentido? Porque eu não conseguia. Não tem como eu explicar para alguém que não viveu uma situação como é viver aquela situação. Você só vai saber o que é uma determinada situação quando você se depara com essa situação, né? E certas coisas a gente só consegue entender quando a gente se torna adulto. A gente consegue perceber mais a personalidade das pessoas, o gesto, o olhar, as intenções. E na adolescência, por mais que a gente se ache esperto demais, a gente não tem ainda a vivência. Não é a questão de ser burro ou ser inteligente. É uma questão de tempo de vida. Uma pessoa que viveu 40 anos e uma pessoa que viveu 20, né? O que tem 40 anos tem o dobro de tempo de vida. Ela viajou mais, ela conheceu mais pessoas, ela fez mais coisas da vida que deu a ela as ferramentas, uma bagagem, uma mochila para entender certas coisas. Então, por mais que o jovem se sinta invadido, obviamente que existe um espaço, há que se dar, você tem direito à sua privacidade, à sua intimidade. Mas, por outro lado, pense que é importante um adulto lhe auxiliar na sua vida digital, na sua identidade digital, no seu mundo digital, para lhe proteger. E você ter um diálogo, um canal aberto com seus pais e permitir que os seus pais dialoguem com você nesse sentido, você só tem a ganhar, porque você vai ser auxiliado. Por mais que você agora não entenda o que seus pais estão fazendo por você, quando você for adulto, você vai entender perfeitamente tudo que seus pais estão fazendo. Né? E os pais, por outro lado, também, né, não adianta brigar contra a realidade. Eu acho que o pior comportamento que o pai pode ter é brigar contra a realidade do mundo. Qual é a realidade do mundo? O mundo digital existe. Então, não adianta a gente querer criar os filhos como se não existisse um mundo digital. Pode ter certeza. O seu filho vai arrumar um jeito de acessar aquilo que você está proibindo. Brigar contra a realidade do mundo é sempre a pior opção. Então, o pai mantém um canal de diálogo aberto com o filho, trabalhe com a realidade que está posta, que o mundo digital existe, né? E o filho, por outro lado, entenda a preocupação dos seus pais. A gente, enquanto pai, enquanto adulto, e pessoas até mais velhas do que eu, vão ter essa angústia mais ainda, né? Tá vendo o mundo se transformar de uma forma e acontecerem coisas que não existiam na época deles, não existiam na minha época, como existe hoje tão intensamente, né? Então a gente fica preocupado, a gente protege mais. Então isso aí não é uma questão de maldade, de querer lhe prender, é uma questão de proteção. Então, entenda um pouco seu pai, seus pais, se coloque no lugar deles e perceba também, tenha humildade intelectual, porque é difícil para essa geração de hoje que cresce com essa informação grande na cabeça, entender que não somos autossuficientes. Por mais que a gente seja sabido, a sabedoria do livro, da informação lida, ela é 1% daquilo que a experiência de vida traz para a gente. Verdade. E aí eu já vou puxar para o lado do espiritismo, né? Os jovens gostam muito de ser protagonistas das histórias deles, né? E aí, como é que deve ser o comportamento espírita na rede social, na internet? E que a gente pode dizer assim sobre essa questão ética também do espírito? Perfeito. O espiritismo, como uma doutrina progressista, né? O espiritismo é uma doutrina progressista, é uma doutrina que acredita no melhoramento da humanidade, no progresso da humanidade, como uma marcha que ninguém pode parar. Com a doutrina progressista, o espiritismo está sempre aberto a essas mudanças, a entender essas mudanças como um processo natural do mundo, né? A gente se choca, às vezes, com isso, porque a gente está sendo arrastado, a gente está vivendo o turbilhão dos acontecimentos, vamos dizer assim. Né? Mas quando a gente sai um pouco desse contexto e pensa no amplo, no global, no universal, nas leis da natureza, a gente vê que tudo faz parte desse processo de evolução. E o Espiritismo, como essa doutrina progressista, ela não vem dizer assim para a gente a regra é essa, a regra é essa, a regra é aquela, são tantas horas. Não é o papel do Espiritismo despejar a regra na nossa cabeça. O Espiritismo, pelo contrário, às vezes é uma doutrina que não arregimenta muitas pessoas, né, não traz muitos adeptos, porque é uma doutrina de autonomia, que dá autonomia para a pessoa. Né? Não é um quartel que fica dizendo faça assim ou faça assado. Então a ética espírita sempre nos conclama a reflexão, a exercitarmos essa autonomia. Porque se eu dou vazão,
se eu sempre faço aquilo que eu quero, né? Se eu estou sempre satisfazendo a minha vontade, eu não estou sendo livre, eu estou sendo escravo do meu desejo, né? Liberdade não é fazer o que quer. Pode parecer paradoxal, né? Sim. Contraditório. Né? Quem diria isso é um filósofo Immanuel Kant. Pode parecer contraditório, mas liberdade não é fazer tudo o que quer. Porque quando você faz tudo o que quer, você está dando muitas vezes vazão àquilo que é o seu instinto corporal, animal, e você está sendo escravo desse instinto. Liberdade muitas vezes é ter autonomia para não fazer o que se quer, tomar as rédeas da própria vida e dar um rumo diferente daquilo que a sua vontade, as suas pulsões ou a sua cultura lhe impulsiona a fazer. Então, a ética espírita traz para nós uma noção de responsabilidade, de autonomia, de reflexão. Em cada momento que a gente exercita, eu gostei do seu conceito, exercita a nossa identidade digital, a nossa identidade no mundo virtual. Quando a gente extravasa, a gente coloca para fora a nossa personalidade no mundo virtual, a gente é conclamado a refletir sobre o que aquilo está trazendo para mim e o que aquilo está ocasionando aos outros. Porque no final das contas é sempre isso, né? É sempre o bem que eu estou fazendo a mim mesmo e aos outros com aquilo que eu me proponho a fazer, com aquela conduta que eu me proponho a adotar, né? Regra fechada, dizer assim é assim, tem que fazer assim é assado, não é ética, é moral. Vamos diferenciar esses dois conceitos. Moral é um sistema fechado de regras, um livrinho inscrito ou não escrito pela sociedade, por uma determinada sociedade que diz como as pessoas devem se comportar. Moral normalmente leva à hipocrisia, porque as pessoas estão muito mais preocupadas com aquela conduta do que com o resultado daquela conduta. Não importa se a conduta é boa ou é ruim, o que importa é você cumprir aquela conduta. E ética não, é a reflexão constante sobre o bem, o benefício que aquela minha conduta vai gerar. Então, para a gente ficar, para ilustrar o que eu estou dizendo, Jesus ele foi ético, mas foi imoral, por exemplo. Pode até parecer chocante, mas é. Porque a moral judaica, por exemplo, dizia que não podia curar no sábado. E ele curou no sábado. Quando ele curou no sábado, ele foi imoral, porque ele foi contra as regras da moral judaica. Mas ele foi ético, porque ele pensou: olha, essa regra de vocês aí é muito sem futuro. Porque eu estou fazendo bem a uma pessoa. Essa sua regra moral não vale. A regra moral judaica mandava apedrejar a mulher adúltera, mas Jesus, agindo com ética, não apedrejou a mulher adúltera. Então, o que nós temos que fazer é a mesma reflexão que Jesus nos propôs, a reflexão ética, independentemente daquilo que o mundo ou a moral da sociedade impõe a nós. Se a nossa moral, hoje atual, é uma moral que manda a gente ter opinião sobre tudo, né? E se sentir inteligente, empoderado e protagonista em situações que a gente não tem subsídio, a gente não tem preparo intelectual, psicológico e emocional para ser protagonista, vamos exercitar a humildade e recuar e ter a humildade de dizer sobre esse assunto, sobre isso, eu não tenho opinião, não assumo protagonismo porque eu não tenho condições de opinar sobre isso, eu não me sinto seguro. Isso é a responsabilidade que a ética traz. Porque, como eu estava conversando com você no início, a gente fala muito de hate, de discurso de ódio, de extremismo na internet. Aí a gente pensa sempre no extremo mesmo, no doido, né, que acredita na Terra plana, ou no doido que vai lá e despeja uma frase racista para uma celebridade qualquer, joga um hater lá, um comentário sobre o corpo, sobre a beleza de alguém. A gente sempre pensa nesses extremos, né? Porque é mais fácil da gente entender os comportamentos que estão no extremo. Mas o que é difícil a gente perceber são aqueles comportamentos que não estão nos extremos. Porque nesses comportamentos existem os detalhes que muitas vezes a gente está cometendo e contribuindo para aquilo que a gente tanto critica. Né? Quando a gente acha bom, por exemplo, um personagem qualquer que dá uma lacração desumana a alguém na internet, a gente, sem perceber, por mais que a gente concorde com a opinião da pessoa, a gente, sem perceber, pode estar contribuindo para um ambiente que a lacração seja mais importante do que a mensagem. Não é? Porque nesse nosso comportamento de querer sempre fechar a discussão, lacrar a discussão, a gente está se esquecendo que
tudo que nós fazemos em sociedade é construído através do diálogo, do consenso, da junção entre as pessoas. Ninguém vai concordar 100% com ninguém. É normal, porque somos pessoas diferentes. E a gente só consegue manter a coesão, a união da sociedade, se a gente dialoga sobre as nossas diferenças. Mas se o nosso comportamento é sempre de querer ganhar do outro, do meu oponente na discussão, com um discurso de lacração, eu estou fechando a porta para o diálogo. Então, a luta pode até ser muito nobre, mas você está agindo pelos métodos errados. Porque, no final das contas, aquilo que você pretende, que é uma mudança, uma educação dos outros, está sendo colocada de lado porque você está afastando aquela pessoa de uma possibilidade de educação. E isso, os que querem ser educados, né? Porque a gente sabe que tem os caras que agem de má fé mesmo. Então, Verdade. é muito mais aquela proposta do autoconhecimento, né, de você se conhecer, saber os seus limites, ter humildade de não de reconhecer os seus limites, de não propagar, de não se colocar em situações em que você não tem subsídio suficiente para opinar, para a gente tentar melhorar o mundo digital, né? E ter a consciência seguinte, eu gosto muito de falar isso, eu uso isso na minha vida. Onde há relações humanas, há conflito. Não tem para onde correr, certo? Se a gente convive com mais de uma pessoa, inevitavelmente a gente vai entrar em conflito com aquela pessoa. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que o conflito não é algo ruim, é algo natural. O problema não está no conflito, está como a gente age diante do conflito. Entende? Porque a gente também, de certa forma, existe um certo moralismo, né, de querer dizer que temos que trabalhar pela paz. E esse trabalhar pela paz é evitar o conflito. Evitar conflito não é trabalhar pela paz. Porque não tem como você evitar conflito. Se você está evitando o conflito, obviamente que eu estou falando nos extremos, tá? Assim, nas condutas do dia a dia, você está silenciando muitas vezes e anulando a sua personalidade. Mas, por outro lado, também, quando eu digo que o conflito é inevitável, não é para você se colocar como rei do pedaço, né? E querer ganhar sempre todas as discussões. É você Uhum. entender o conflito, dialogar com aquela pessoa para resolver o seu conflito. E não querer dar uma de sabichão, de bonzão, vou lacrar e vou ganhar sempre. Porque o que acontece, está todo mundo gritando, a sensação que eu tenho é que eu estou no corredor assim, com todo mundo gritando ao mesmo tempo e ninguém se entende, porque simplesmente todos nós estamos simplesmente, né, preocupados em ganhar a discussão. Ô, Júlio, Hum, é, eu costumo falar para os jovens que é assim, internet não é terra de ninguém, não. Eles pensam que é terra de ninguém. Mas algumas coisas estão gerando consequências já, né? Tem algumas leis aí que estão exato. gerindo a internet. E aí eu falo para eles terem responsabilidade, né? Com o que eles falam, com as fake news também, que eles podem acabar espalhando, né? E Exatamente. aí, tu tem alguma dica para essa juventude aí, para eles é, poderem navegar na internet de uma forma saudável, segura e consciente? A dica que eu tenho pode parecer até assim, ao contrário do que eu falei antes. Mas é assim, é um empoderamento individual, mas um empoderamento em que sentido? De você ser confiar na sua integridade, na sua honestidade, né? Ter coragem de se colocar como uma pessoa com limitações, porque a gente vive a ditadura dos super-humanos, né? Do que é o mais feliz. Todo mundo é feliz, todo mundo é bem sucedido, né? Ninguém tem defeito, ninguém tem falha. É assumirmos a nossa humanidade. Quando nós todos, nesse processo de autoconhecimento, a gente toma consciência das nossas limitações, que somos seres limitados, falhos, todos nós, ninguém está isento disso. A gente trabalha com mais humildade, a gente se resolve melhor internamente nesses conflitos que a gente passa pela internet. Então a gente não se sente impulsionado a agir intempestivamente, com raiva. A gente não se sente coagido a dar uma opinião que a gente está com vergonha de não saber nada. Né? Quando a gente toma posse dessa nossa integridade limitada de ser humano, com todas as suas falhas, a gente se sente à vontade para sermos nós mesmos no sentido positivo. Né? E por outro lado,
né, nesse trabalho de autoconhecimento, quando a gente percebe a nossa limitação, e a limitação não é ruim, né? Somos limitados, somos humanos e a beleza da vida está exatamente aí. Que ninguém é super-herói, né? A gente na internet é que quer ser super-herói, bonzão, sabichão, o que arrebenta, o que tira as melhores fotos, o que faz os melhores passeios, as melhores viagens, o que tem a opinião sobre tudo. Quando a gente entende que nós não somos super-humanos, somos limitados, adotamos essa postura de humildade perante o mundo digital também, entendeu? E a gente pensa, né, que a gente acaba agindo com mais moderação, mais comedimento, com mais empatia para com as outras pessoas. Nós não nos colocamos numa posição de juiz, de julgar, né? Ver fofoca qualquer na internet, a gente já lá vai julgar a pessoa. Adota um lado e vira briga de torcida, igual a Big Brother, né? O que é time tal, o que é time tal, né? E aí fica lá os dois se degladiando quando ninguém ainda se colocou no lugar das pessoas que estão envolvidas. Simplesmente a gente pode se abster de julgar o comportamento de alguém, porque a gente não sabe se no lugar daquela pessoa a gente não faria o mesmo, né? Então, eu penso que a questão é sempre agir com responsabilidade, com autonomia. Como eu disse, quem faz o que quer não está sendo livre, porque também está sendo escravo da própria vontade. Ser livre também é fazer o que não se quer, por amor ao dever e ao que é certo, né? Nem sempre a gente. Por isso que Jesus falou da porta estreita. Por que a porta estreita é difícil? Porque passar pela porta estreita é fazer o que a gente não quer. O que a gente quer, muitas vezes, é facilidade, né? É o prazer imediato. E passar pela porta estreita requer o quê? Disciplina, vontade, controle das paixões, da outra face. Vem lá o cara, joga um hater na gente, a gente fica com raiva, puto da vida, quer xingar o cara, mas tem que engolir. Isso é difícil. Então, eu penso que o caminho é esse, né? Essa atitude de autoconhecimento que leva a gente a tomar consciência de que somos humanos ilimitados e a gente melhora o ambiente da internet trabalhando essa empatia de que todos nós somos falhos e que estamos no mesmo barco. Ai, Júlio, ai, essa entrevista foi tão gostosa que passou voando, meu Deus, Ah, que bom. Também, para mim, passou voando mesmo. Eu chego a me espantei com o tempo aqui agora. né? Então, para finalizar, queria agradecer, né? Você quer deixar mais alguma mensagem, assim, para os jovens que nos assistem? Quero deixar uma mensagem que felicidade, a felicidade não quer dizer ausência de tristeza, né? Quem assistiu divertidamente aqui o filme, a animação, vai lembrar que o grande mote do filme é descobrir que só existe a alegria porque existe a tristeza. A gente só é alegre porque a gente passou por momentos tristes. E muitas vezes o ambiente de rede social passa a ideia de que tudo é lindo, feliz, todo mundo é feliz, uma positividade que não existe. E a mensagem que eu deixo é: vamos ter consciência que somos seres humanos. A gente erra, solta pum, faz cocô, né? Fica com encravada, fede, o sovaco querer ter que tomar banho. Ou seja, nem tudo é perfume, flores, verde. A vida é de altos e baixos mesmo. Não quer dizer que a vida é ruim por causa disso. Ela é maravilhosa por causa disso. Quando a gente entende o processo da vida, a gente desapega um pouco dessa falsa felicidade que é vendida nas redes sociais. Era melhor a gente mostrar, se apegar na nossa humanidade e pensar que não é o número de curtidas nas nossas fotos que faz a gente feliz, mas o número de abraços que a gente recebe no nosso cotidiano. Muito obrigada, Júlio, por ceder essa entrevista para nós. E obrigada a vocês que nos assistem também. Vamos ter consciência, consumir conteúdos bacanas na internet, como essa entrevista foi, né? Muito bacana. E é isso. Até a próxima, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau.